Dragon Ball Daima é uma série que comemora os 40 anos da franquia Dragon Ball e chegou ao seu fim recentemente. E apesar de ter sido uma jornada curta de apenas 20 episódios, há muito que ser dito sobre essa aventura que conseguiu dividir a opinião da fanbase em diversos aspectos. Mas uma coisa é certa, independente se você gostou ou não de Dragon Ball Daima, essa foi a última vez que vimos um material de Dragon Ball que contou com o envolvimento direto do seu criador original, Akira Toriyama. E olha, que presente incrível que o mestre nos deixou antes da sua partida. Mas calma, ao se tratar de Dragon Ball Daima, eu tenho muitos elogios a serem feitos, mas também tem algumas críticas, e é isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Afinal de contas, seria Daima o Dragon Ball GT, só que feito da maneira correta? Então, sejam bem-vindos ao Spider Bunker, o seu refúgio nerd onde filmes, séries e histórias em quadrinhos se encontram. E antes de continuarmos, eu quero avisar que sim, esse vídeo vai conter muitos spoilers de Dragon Ball Daima, então caso você ainda não tenha assistido, esteja avisado. Dito isso, o que Dragon Ball Daima é afinal de contas? Dragon Ball Daima se passa após o final da batalha contra Majin Buu e antes dos eventos do Super, e tenta de alguma maneira se encaixar nesta linha do tempo. Agora, se ele de fato consegue fazer isso é o que vamos discutir mais para frente no vídeo. Na trama, o vilão Goma assume a liderança do Reino Makai, após a morte de Daburá ainda na batalha contra Majin Buu. No entanto, preocupado com a força descomunal dos Guerreiros Z, Goma decide ir à Terra ao lado de seu servo Dexo, ao qual não demoramos a descobrir que é o irmão do Supremo Senhor Kaiô. E ele também leva consigo um Namekuseidin misterioso, chamado Neva. Lá, eles usam as esferas do dragão para fazer com que Goku e todos os outros guerreiros que participaram da luta contra Majin Buu sejam transformados em crianças. Onde foi que já vimos isso antes? Sim, Dragon Ball Daima parte do mesmo princípio de Dragon Ball GT, que é o de fazer Goku voltar a ser criança e tentar trazer novamente aquela sensação de aventura que existia lá no clássico. Mas será que diferente do GT, Daima consegue ser bem sucedido nessa empreitada? Olha, sim, eu sei que parece que estou pegando muito pesado com Dragon Ball GT, e eu juro que a minha intenção com esse vídeo não é malhar uma obra de 29 anos atrás, mas eu sempre fui do time que defendeu que GT tem sim boas ideias, porém foram pessimamente executadas. Muito disso provavelmente está relacionado ao fato de que Akira Toriyama teve pouquíssimo envolvimento no GT, contribuindo apenas com alguns conselhos e sugestões bem esporádicas. Diante disso, não é difícil de entender que algumas pessoas torçam o nariz para Daima, pois repetir o mesmo conceito usado em um dos momentos mais controversos da franquia pode soar como dar murro em ponta de faca. Só que, repito, não são as ideias do GT que fazem dele um anime problemático, mas sim a sua execução. Algo que, ao meu ver, Daima foi bem mais sucedido. Após ser transformado em um garotinho em Daima, Goku passa por um rápido processo de adaptação. Ele não perde seus poderes ou habilidades aprendidas anteriormente, mas ele precisa se acostumar a seu novo tamanho e ao curto alcance de seus golpes. Por conta disso, ele decide procurar seu bastão mágico, que era aquela arma que ele havia ganhado de seu falecido avô e que podia aumentar ou diminuir de tamanho conforme a sua vontade, e que ele utilizou bastante lá no Dragon Ball clássico. O resgate do bastão mágico serviu como um apoio para esse momento de readaptação de Goku ao seu novo corpo, além de ser uma ótima maneira de introduzir esse espírito de aventura que era tão presente no clássico e que Toriyama queria trazer de volta à franquia. Além disso, a jornada traz inúmeros momentos descontraídos, com aquele humor clássico que o Toriyama sempre gostou de colocar em suas histórias. Fora aquele momento que aparecem vilões que tentam desmerecer Goku e sua turma por conta de seu tamanho, e acabam levando uma surra e ficam boquiabertos. Sério, vocês querem algo mais Dragon Ball do que isso? Outra questão que remete muito aos primórdios de Dragon Ball é o seu vilão principal. Goma não é nem de longe o vilão mais temido que a franquia já teve. Na verdade, a maior parte do tempo em que o personagem aparece é cercado de vários momentos hilários e de alívio cômico. Goma é bastante atrapalhado, e embora represente uma ameaça para o mundo Makai e também para os Guerreiros Z, fica impossível levar ele a sério na maior parte da história. Mas acredite, isso é intencional.
Na verdade, se pararmos para analisar, Goma é bastante similar ao Pilaf, que é aquele primeiro vilão que aparece na franquia lá no clássico e que tinha o objetivo de reunir as esferas do dragão para poder dominar o mundo. Só que quando falo de semelhanças, é importante deixar claro que não me refiro à aparência, mas sim na maneira como o personagem é desenvolvido como vilão. E Degsu é quase como se fosse um arquétipo de Shu e Mai, que eram os fiéis seguidores de Pilaf. Logo no segundo episódio, a série nos apresenta um personagem novo chamado Glório, que, diga-se de passagem, de todos os personagens inéditos de Daima, este é de longe um dos meus favoritos. Glório tem excelentes interações com a turma, principalmente com Goku, ao qual o pequeno Saiyajin passa a série inteira errando o nome do coitado. Mais uma vez mostrando aquele tom de comédia que Toriyama sempre curtiu colocar em seus roteiros. Além disso, lá no episódio 6, acontecem algumas coisas, e Glório quer provar para Goku que ele também é forte e então desafia o garoto para uma luta. Este é um momento bem bacana, pois conhecemos mais das habilidades do personagem. Mas como já era esperado, Goku consegue vencer o combate com uma certa facilidade, principalmente após se transformar em Super Saiyajin 1, mostrando que ele já consegue controlar essa transformação em sua forma de criança. Legal, falamos que o Dragon Ball Daima consegue sim resgatar aquele senso de aventura que tinha lá no clássico, e também traz boas doses de humor. Mas qual é o objetivo de Goku e sua turma nessa empreitada? É o que vamos ver a seguir. Antes disso, se você estiver curtindo esse vídeo, deixe seu like para fortalecer o meu trabalho. Aproveite também e comente aqui embaixo o que você achou de Dragon Ball Daima. Você gostou? Ele superou suas expectativas? Ou ele te decepcionou? Goku, ao lado do Supremo Senhor Kaiô e também de Glório, segue para o mundo Makai para resgatar o Dendê, que foi sequestrado por Goma após também ter sido transformado em uma criança. Ao chegar lá, eles descobrem que também existem esferas do dragão neste mundo, mas que, diferente da Terra, lá são apenas 3, e elas não estão necessariamente escondidas. Na verdade, elas são protegidas por guerreiros poderosos conhecidos como Tamagamis. Goku e sua turma decidem reunir essas esferas do dragão para que assim possam voltar a serem adultos. E olha, apesar do foco de Daima ser a aventura, ele também traz excelentes lutas. A primeira delas acontece entre Goku e o terceiro Tamagami. É dito que nem mesmo Dabura conseguiu derrotar essas criaturas, o que deixa Goku ainda mais empolgado para o combate. A princípio, Goku utiliza o seu bastão mágico para confrontar o vilão, que possui uma marreta enorme. Mas logo o combate toma outros rumos, e Goku se transforma em Super Saiyajin 2, mostrando que já consegue controlar essa transformação em sua forma de garoto. Goku vence o inimigo sem grandes dificuldades, usando um Kamehameha seguido de um soco no estômago da criatura. Tudo é muito bem animado, e por sinal, qualidade de animação é o que não falta nessa série. A luta contra o segundo Tamagami também não fica para trás. Dessa vez quem luta é o Vegeta, e aqui temos uma das coisas que os fãs sempre quiseram na franquia, e que finalmente foi entregue de maneira oficial. O Príncipe dos Saiyajins alcançou a fase 3 do Super Saiyajin. O design é um pouco diferente do de Goku, e lembra a primeira versão do Super Saiyajin 3 que o Akira desenhou anos atrás. Com essa nova forma, Vegeta vence a luta sem grandes dificuldades. Já o Tamagami número 1 não foi vencido nem por Goku e nem por Vegeta. Aqui é o momento de falarmos de outros personagens que foram introduzidos no Daima. Arizo também é uma irmã do Supremo Senhor Kaiô, e que conspira para derrotar Goma e se tornar a governante do Makai. Em dado momento, é revelado que ela foi até o campo de batalha na luta contra Vegeta e Majin Buu, no momento em que o Príncipe dos Saiyajins se explodia para tentar vencer a luta. Lá, ela recolheu um pequeno fragmento de Buu para tentar criar o seu próprio Majin. Arizo procurou a ajuda da bruxa Marba, responsável por auxiliar Bibidi na criação do Majin Buu, e pediu para que ela criasse uma nova criatura por meio do fragmento que ela havia conseguido. Com isso, nasce a primeira criatura, Majin Ku. Sério, cara, esse nome é meme total aqui no Brasil, fala sério. Arizo ordena que Majin Ku enfrente o primeiro Tamagami. No entanto, a criatura não possui forças suficientes e é derrotada. Com o tempo, nos é revelado que o forte de Ku não é a sua força, mas sim sua inteligência.
Após o fracasso, Anrizo retorna até a Bruxa Marba e pede para que ela utilize o que sobrou do fragmento de Buu para criar uma segunda criatura. O resultado é um monstro chamado Majin Duu, que possui uma forma bastante semelhante à do Majin Buu gordo. Majin Duu é bastante forte, mas inteligência não é o seu forte. Com o auxílio de Ku, Duu consegue vencer o primeiro Tamagami, e com isso, Anrizo fica com uma das esferas do dragão. Também é importante destacar que Glório estava trabalhando para Anrizo, e que a ideia era usar Goku e sua turma para conseguir vencer os Tamagamis e obter as 3 esferas do dragão. Algumas situações ocorrem após esses eventos, e entre todas elas, o principal destaque fica por conta da aparição da tropa da Polícia Militar, um grupo que se apresenta fazendo poses inusitadas, tais como as Forças Especiais Ginyu do Z ou a Tropa do Orgulho do Super. Esses grupos são claras referências às equipes de Super Sentai, que aqui no Brasil conhecemos como Power Rangers, e Akira sempre adorou parodiar essas equipes no Dragon Ball. Infelizmente, nenhum integrante deste grupo possui um nível de poder elevado, que consiga rivalizar com a turma de Goku, e acabam que eles servem apenas como um alívio cômico para a história. A sensação de ameaça surge quando Goma encontra o terceiro olho demoníaco, que faz com que ele de fato fique extremamente poderoso. Neste momento, mesmo Goku e sua turma, ao lado de Majin Buu, o primeiro Tamagami e Glório não conseguem lidar com a situação. E é aí que surge o principal destaque de Dragon Ball Daima, que é quando Neva usa seus poderes para despertar em Goku algo que há muito tempo era esperado na série. A transformação favorita de muitos fãs, e que há tempos vinha sendo pedida para se tornar oficial, o Super Saiyajin 4. E aqui eu abro novamente um parênteses para Dragon Ball GT, porque se você perguntar para qualquer fã dessa série o porquê que GT é bom, dificilmente a resposta não será o Super Saiyajin 4. E mesmo sendo alguém que desgosta da execução do GT, eu admito, o Super Saiyajin 4 é de fato um ponto alto da série. Além de ser também uma das transformações mais bonitas do Goku. E trazê-lo para o Daima é, sem sombras de dúvida, um grande acerto do anime. E provavelmente você está agora furiosamente comentando aí, digitando furiosamente que a maneira como o Super Saiyajin 4 foi introduzida no Daima não foi legal. Amigo, calma. Você lembra como aconteceu lá no Dragon Ball GT? Goku primeiro precisou moer café para poder fazer a cauda dele crescer, depois tiveram que puxar o rabo dele com uma pinça. Você quer que eu diga mais alguma coisa? Inicialmente, Goku se transforma em Super Saiyajin 4 e mantém o seu corpo de criança. Outra diferença do GT, já que lá o corpo de Goku voltava a ser adulto sempre que ele atingia essa forma. E aqui temos mais um Kamehameha daqueles que irá rivalizar com um dos mais bonitos da série, no nível daquele que Goku usou contra Cell ou contra Kefla lá no Torneio do Poder. Mas eu garanto que esse não será o único. E com isso chegamos aos momentos finais de Dragon Ball Daima, e olha, eles foram tão intensos quanto qualquer saga de Dragon Ball, viu? Mesmo com o nível 4, o pequeno Goku não conseguiu ter forças suficientes para deter Goma, que graças ao terceiro olho demoníaco conseguia regenerar seu corpo de todos os danos que levava. E não demorou muito para que a transformação de Goku fosse desfeita. Foi então que Glório, que a princípio deveria trair o grupo de Goku e usar as esferas do dragão para que Anrizo se tornasse a governanta suprema do mundo Makai, decide agir a favor de Goku. Glório invoca o dragão Porunga com o idioma de Namekusei e pede para que todos que foram transformados em crianças retornassem às suas formas de adulto. Neste momento, Vegeta assume a frente da batalha e se transforma em Super Saiyajin 3, desta vez em sua forma adulta, e luta intensamente contra Goma. Mas, novamente, o terceiro olho demoníaco impede a vitória do príncipe dos Saiyajins. Com isso, Goku novamente entra no campo de batalha em uma das melhores referências a Dragon Ball Z. Isso porque ele começa a realizar suas transformações em Super Saiyajin explicando cada uma delas, tal como ocorreu lá na fase do Majin Buu, quando ele mostrou pela primeira vez o Super Saiyajin 3. Só que quando ele se transforma no nível 3, ele olha para Goma e dá um sorrisinho, dizendo que tem mais um bônus. Então, Goku arremessa sua faixa e camiseta para o alto e inicia mais uma vez a transformação da fase 4. Neste momento, o Saiyajin surge posicionado em uma rocha, tal como aconteceu em Dragon Ball GT, quando a fase 4 surgiu a primeira vez.
e a melhor luta de todo o anime tem início. É tudo muito rápido, no entanto, a coreografia e qualidade de animação fazem tudo valer a pena. E mais uma vez, temos um dos Kamehamehas mais bonitos de toda a franquia Dragon Ball, que é tão forte que consegue atravessar o mundo Makai inteiro, além de abrir um enorme buraco no corpo do Goma. Só que mais uma vez, o vilão consegue regenerar seu corpo devido ao terceiro olho. A única maneira de remover o olho seria acertar a nuca do vilão 3 vezes. Piccolo tenta realizar tal feito, mas falha miseravelmente. E para surpresa de todo mundo, Majin Buu é quem consegue. Sim, o Cu salvou o mundo. Acredito que a essa altura do campeonato já deve ter ficado bem claro que eu gostei de Dragon Ball Daima, mas isso não quer dizer que eu não tenho críticas para fazer ao anime. A primeira delas é que eu tinha uma grande expectativa de que haveria uma fusão em algum momento, já que fomos apresentados aos insetos revividos, que possuem uma função parecida com a das sementes dos deuses. Porém, é dito que um desses insetos possui a função de fundir 2 indivíduos, caso cada um deles comessem essa versão do inseto. Com isso, gerou-se especulações e até mesmo vazamentos de que teríamos uma fusão. Essa fusão não precisava acontecer entre Goku e Vegeta, mas eu cheguei a cogitar que ela ocorresse entre Majin Buu e Majin Duu, o que honestamente faria muito sentido. Além disso, temos toda a questão de como Daima se encaixa na timeline geral de Dragon Ball. Afinal de contas, a série nos foi vendida como material canônico, só que alguns de seus acontecimentos do anime e falta de explicação para eles nos levam a crer que na verdade Daima se passa em uma linha do tempo alternativa à do Super. Primeiro, o Super Saiyajin 3 do Vegeta. Sim, foi legal, eu gostei, muitos fãs gostaram. Mas se o príncipe já tinha essa transformação, então por que ele nunca mencionou ela nos eventos do Super? E não chegou a utilizar ela, por exemplo, na luta contra o Bills lá na Batalha dos Deuses? Ok, ele pode justificar que a transformação consome muita energia, e que por isso ele decidiu usar apenas a fase 2. Logo na sequência, ele também alcança o nível God Blue, que faria com que a fase 3 se tornasse dispensável. Não seria uma explicação ideal, mas dá para deixar passar. Porém, o que não dá para deixar passar é o fato de Goku ter a fase 4, e simplesmente não usar ela ao longo do Super. Na primeira luta contra o Bills, ele deixa muito claro que a fase 3 é sua última forma até aquele momento. E ao final de Daima, ele explica que alcançou a fase 4 em um treinamento que ele realizou após a luta contra o Buu. Outro problema também está relacionado ao Supremo Sr. Kaiô, que lá na saga do Buu, ele se fundiu com o Kibito por meio dos brincos Potara. Lá no Super, nos é explicado que eles se separaram porque eles pediram às esferas do dragão de Namekusei que separassem seus corpos. Só que no Daima, essa separação já havia ocorrido logo no primeiro episódio, e segundo eles pediram para que o Majin Buu os absorvesse, para que dessa maneira acontecesse o mesmo que ocorreu com o Vegito lá no Z, que quando foi absorvido também teve a fusão desfeita. Então, se formos tentar encaixar esses eventos na linha do Super, teríamos que dizer que eles se separaram, depois eles se fundiram novamente, para no futuro pedirem as esferas do dragão para se separarem uma segunda vez. É isso mesmo? E assim, não tenho o que defender. Tudo isso dificulta uma conexão direta com Dragon Ball Super ou com a timeline geral de Dragon Ball. A cena final do Daima dá a entender um possível cliffhanger para uma continuação, o que poderia ser um anime novo ou um filme, que talvez possa explicar uma possível ligação com o Super. Uma segunda opção seria uma futura saga do Super tentar de alguma maneira remendar tudo isso. Se isso realmente vai acontecer, só o futuro dirá. Só que assim, galera, reconhecer esses problemas não nos impede de gostar de Dragon Ball Daima, porque mesmo com todas essas questões, essa é uma obra que entregou uma aventura divertida, com um humor que o Akira Toriyama sempre gostou de aplicar em suas obras. Além disso, com apenas 20 episódios, o Daima ele consegue se sustentar muito melhor do que o Dragon Ball GT. Quer saber o porquê que eu pego tão pesado com o GT? Comenta aqui embaixo, quem sabe no futuro eu não posso abordar isso em um futuro vídeo aqui do Spider Bunker. E não saiam daí, eu vou deixar aqui 2 vídeos bem legais para vocês assistirem, um falando do Homem-Aranha e outro falando do Batman. E eu aguardo vocês em uma próxima oportunidade.